Olá você, seja bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem um propósito de levar conhecimento. Como nós fazemos isso? Compartilhando aquilo que a gente aprende. Aqui só passa pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. E hoje eu estou aqui com 3 feras. Hoje está para lá de especial, porque estou aqui com meu amigo Paulo, meu amigo Arthur e com minha amiga Melka, que eu esperava que viesse de Rósio, né? Olha a Barbie, né? Mas veio de esperança, melhor claro, ainda, até porque sempre. o tema aqui hoje a gente falar sobre esperança, sobre união de entidades, união assim que faz com que, diz que a união faz a força. E esse projeto aí, como é o nome? Conselho dos Presidentes. Conselho dos Presidentes. Vocês já são líderes porque vocês representam a categoria. E agora vocês vão ter o quê? Uma entidade que vai congregar todos, né? Então o Paulo aqui, que é da Embaixada de Negócios, a Brasel, Associação Comercial também, né? Porque Melka também aqui é do Fórum das Mulheres. O que você não imagina aqui, Melka faria, tá? Melka, vou começar por você, porque você é mulher e tem que dar a vez aqui à mulher, tá certo? Melka, quem é você aí, Melka, na fila do pão ou na fila do estaleiro, né? Entendeu? Na fila do estaleiro, eu sou Melka Farias, presidente da Associação Comercial da Paraíba e presidente da Associação das Mulheres de Negócios da Paraíba e do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, fora líder do núcleo aqui da Paraíba do Grupo Mulheres do Brasil, né? Esse grupo, que é um grupo que eu muito me orgulho, tem mais de 115 mil mulheres e nós estamos em todos os continentes. É um grupo incrível de conexões, assim, para além do que você possa imaginar. Você conecta mulheres, desde mulheres da comunidade às grandes empresárias do Brasil e do mundo. Então, assim, bacana, muito incrível, bacana, né? tá certo? Estou nesse universo. Empresária, mãe, tudo isso, né? Tá certo. Empresária, tenho 2 empresas, a F3 Import Export, estou na área de comércio exterior já há 14 anos. E agora entrando no mundo pet, no universo pet, com a distribuidora de produtos pet, né? A Animalares. Bacana, tá certo? Arthur, meu amigo Arthur, eu já conheço há um bom tempo, daquela peixada maravilhosa ali do Seixas e agora também no Bessa. Verdade. E assim, eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos empreendendo e até eu mandei para você, né? Meu filho fazendo uma festa, é o peixe gostoso, pai. Então, se você é gostoso mesmo. Se você é de João Pessoa, já conhece aqui o Seixas e agora no Bessa. Se não é, quando vier a Paraíba, tá certo? Não deixe de conhecer o estaleiro, não é isso, Arthur? Verdade. Quem é Arthur aí na fila do estaleiro, hein? Agora é na fila do estaleiro, né? Arthur é uma pessoa paraibana de Campina Grande que resolveu empreender, mas antes de empreender teve uma experiência longa de mais de uma década nos Estados Unidos, onde se aprende muito. Essa vivência no exterior, seja na América, seja aonde quer que seja, é muito enriquecedor. Muitas vezes, só em você sair da Paraíba e passar uma temporada no Sul, no Sudeste, já cresce muito. É um grande conselho que eu dou. Porque, sim, foi uma grande experiência profissional, de vivência. E, voltando para o Brasil, há exatamente 11 anos atrás, abrimos uma empresa familiar, o que é muito gratificante. É muito gratificante. É uma empresa que, graças a Deus, e há muito trabalho, muito suor, é consolidada, mas, acima de tudo, como você falou, essa alegria, né, de receber, de agraciar, não só a questão econômica do retorno, mas essa questão de realmente ter um cliente satisfeito, ter um cliente... Eu acho que o grande cerne do empreendedor de sucesso é ele realmente passar isso para o seu consumidor, e o consumidor aquele que traz outro, que volta e que traz outro, que vai formando uma grande cadeia. Abrimos a segunda loja com muito pé no chão, com muito trabalho, muito suor. Enfrentamos uma pandemia. E aí, em decorrência dessa área de gastronomia, nessa área empreendedora, surgiu a Brasel, o convite de ser presidente, já há 4 anos à frente da entidade, pegando uma pandemia que não foi nada fácil. Eu acho que aqui temos alguns presidentes na mesa e foi uma geração de presidentes que realmente foi muito marcante, né? Ninguém imaginava passar por uma situação tão pesada, tão grave, mas, em cima de toda dificuldade, sabe-se que sempre tem que tirar o bom, sempre tem a parte boa. E outra coisa, muitas vezes, naquelas maiores dificuldades, quando você procura, existem coisas ainda melhores para se aprender. E uma delas foi justamente a criação, o surgimento do Conselho de Presidentes, essa união em cima de uma dificuldade em comum que foi a pandemia.
e junto com o Melca, junto com o Júnior, junto com tantas outras entidades que nem tinha tanta comunicação, né? O associativismo da Paraíba ainda está se engateando, já está num espaço bem melhor, mas aí foi um momento que teve essa união, essa força, e hoje está aí o resultado que é essa união do setor produtivo. Aquela semente que foi plantada começa a dar fruto, né? Lembrando Exatamente. que também é reprisado aqui pelo Sistema Norte Comunicação, tá certo? Para toda a Paraíba, para todo o Brasil. Um abraço aí para Diego. Meu amigo Paulo, eu sei que você não é paraibano, não é isso? Já sei, né? Eu não sou, mas já me sinto, porque eu estou aqui há 15 anos, já 16 já. Tem um amigo dele que era paulista, você? Eu sou de São Caetano do Sul, Ele sou disse paulista. que ele é paulisbano, ele diz, tá? Paulisbano, Então, exatamente. Eu falo vice meu, né? Vice primeiramente, eu quero agradecer aí pelo livro que você me trouxe aqui, né? Família e Negócio. Tá certo? Deu uma folheada aqui. Luiz Lobão. Vi que tem muita coisa boa. Luiz Lobão, é isso? Quem quer comprar, encontra onde, Paulo? É na Amazon, é só ir lá procurar, Negócio de Família. Aí é uma série, eu tive o prazer de escrever o capítulo 6 junto com o Lobão. É uma série que fala sobre empresas familiares, negócios de empresas familiares. As famílias empresárias, elas conseguem ter mais bons resultados do que as não empresárias. É que no meio disso, quando não há planejamento, não se combinam as coisas, aí estraga o churrasco de domingo, que eu brinco, né? Mas quando se combina, elas são muito frutíferas. Então, a gente escreveu sobre propósito nas empresas familiares. Pronto, isso aqui para falar do livro. Agora falar sobre Paulo. Paulo. Quem é Paulo aí na fila do estaleiro, né? Eu na fila do estaleiro. Vamos mudar aqui. Se você vier para Paraíba e não for... Traz um lápis aí para ele dar uma autografia, né? Se você vier na Paraíba... dedicar, né, rapaz? Depois você dedica depois. Exatamente. Né? Se você vier a Paraíba e não conheceu o estaleiro, você não conheceu a Paraíba. Né? Então, estou tendo essa grata honra de estar aqui com vocês. De verdade, estou na Paraíba há 16 anos. Trabalhava num grande banco brasileiro, não vou fazer propaganda, porque não me paga. Pode falar. Num grande banco brasileiro, fazia estudo de mercado e viajava o Brasil todo para estudar ponto comercial. Se o ponto é bom, se o ponto não é. Eu uso muito esse exemplo, aí você me contribua hoje, é porque tem uma frase que dizia assim: Bradesco é presença, 7.000 agências. Você que tá falando. Aí agora, meu amigo, agência, quem quer ir em agência, mas como mudou? E você passou por esse processo que você fazia exatamente o papel de buscar locais para abrir novas... para incorporar, para comprar banco. E hoje ninguém está fazendo mais isso. Redimensionar a rede, isso é um trabalho fantástico. A gente comprava foto de satélite. Hoje, você tem tudo aqui, né? E toma a decisão mais acertada. Mas o quão é importante você fazer estudo de mercado para dar o retorno do seu investimento com muito mais o que eu chamo velocidade. O que chama a atenção, Paulo, é que assim, a minha empresa também é familiar, mas eu tenho que, apesar de ter iniciado uma empresa familiar, eu tenho que buscar melhorar a gestão a cada dia. Por isso eu busco do gestor, sabe? Porque assim, você vê como mudam as coisas, né? Ou seja, você tinha uma função que acredito que hoje pode não ter... Está em desuso no banco, né, de você procurar agências, porque o banco quase fecha a agência hoje em dia. Quando a gente, e aí tem a utilidade, vamos dizer, porque é o sentido inverso. Você também precisa de estratégia para desocupar, para reduzir, desmobilizar, e isso envolve, não é só prédio, né? É gente, recurso, e principalmente uma coisa que muita empresa esquece quando vai fazer um M&A ou uma fusão, é cultura. Não é só conta, né? É gente que tem que se integrar, gente que tem que se falar. Mas só voltando um pouquinho, vim de São Caetano do Sul, minha terra maravilhosa. Eu não esquecer não, viu? Exato. E estou aqui nessa outra terra que me acolheu e vim pelo banco, depois fui montar o consórcio da Lojas Maia, antiga Lojas Maia. Um abraço para o senhor Arnaldo Maia, Angeline Maia, a família Maia, né? Eu brinco, os Maia, os Incas e os Astecas da Paraíba. Pedro Maia. Pedro é um grande eu sou fã grande de Pedro, parceiro. Era Ronaldo Maia, que é do shopping, né? Exato. E é uma família, assim, exemplar aqui no estado. E, na sequência, montei a PJI Consulting, que é uma consultoria focada em estratégia e gestão. Meus amigos lá de São Paulo falam, mas como é que você conseguiu montar uma consultoria num polo menor que os grandes centros? Uma consultoria de estratégia e gestão. É exatamente aproveitando esse acolhimento que existe, né? E para investir no Nordeste, o que eu mais aprendi é você tem que conhecer o Nordeste.
Porque o paraibano compra diferente do pernambucano, que compra diferente do baiano, que compra diferente do cearense, e assim vai. E se você não entender, pode vir com um caminhão de dinheiro aqui que não tem sucesso. Você tem que entender a cultura, que é muito forte, e as pessoas são muito acolhedoras e também confiam quando tem referência, né? E graças a Deus a gente conseguiu esse espaço. Aí na sequência, já com 11 anos de PJI Consultoria, atendendo construtoras, escolas, indústria, multissetores, começamos a fazer missão empresarial para fora, levando os líderes empresariais daqui para a China, maior feira multissetorial do mundo, a Canton Fair. Vamos voltar agora em outubro novamente. Essa feira aí a gente fazia junto, viu? Essas Exatamente. missões aí. Para Dubai, conhecendo o modelo de excelência governamental, mas aplicando para as empresas, a feira de varejo em Nova York, mas também levando gente para São Paulo, na HSM, e levando gente para conhecer o modelo logístico aqui em Alhandra. Porque eu digo, não precisa ir para outro lado do mundo. Quando você quer conhecer, basta se expor. Basta se expor aos colegas. Às vezes você tem alguém do seu lado que tem uma história brilhante. E só de ouvir você já sai diferente. E o empreendedor precisa ouvir de casa essas também boas faz histórias. milagre também, né? Faz. Quando a gente valoriza, né? Quando a gente se abre para escutar. Todos nós aqui temos história, temos dores, temos histórias alegres também, né? E a gente não pode esquecer que as frustrações também são usadas por Deus na nossa história, na nossa trajetória. Eu digo, na nossa jornada de dono empresário, que é o nome do curso que eu criei agora para justamente trazer essa história. Olha, presta atenção aos detalhes. Não desperdice nem as dificuldades, porque são elas que estão construindo a sua jornada. Se quiser um dia lá para fazer uma palhinha, eu vou lá, viu? Bora. Porque se quiser mostrar dificuldade, se faltar lá, eu empresto. Se faltar, eu empresto. Olha aí, coisa boa. Mas gente, o objetivo nosso aqui hoje é bater um papo mais específico, tá certo? Muito legal a história de vocês. Vou trazer você depois aqui, viu, Paulo? Fica o convite já, Arthur também. Melca já passou por aqui, né, Melca? Qual foi o episódio de Melca aí, pessoal? Qual foi? Veja aí, por favor, qual foi? Mas assim, eu queria bater um papo com vocês aqui hoje. Fala, Paulo. Me permita, eu não posso... O pessoal vai me mandar embora lá. Hoje sou presidente da Embaixada de Negócios. Senão, mandar um abraço para os associados. Eu falei aqui. Falei já de Embaixada. É uma associação... Nasceu de onde? A Embaixada de Negócios é a caçula, acredito, das associações empresariais. Nasceu numa igreja batista, né? A Igreja Cidade Viva. Inicialmente por 2 empresários e 2 pastores que se reuniram para orar uns pelos outros e falar, a gente precisa compartilhar mais informação com os empresários aqui da igreja, e isso começou como um ministério e aí expandiu as paredes da igreja, e hoje é uma startup, que eu chamo de uma startup com CNPJ próprio, para trabalhar a educação executiva e a ética cristã no ambiente de negócios. Um grande desafio, porque o pessoal quer fazer negócio, né? E se tem ética ou não tem, muitas vezes a gente... Então, na verdade, a gente está o tempo todo colocando um salzinho da cosmovisão cristã, que é importante. Sem Cristo não somos nada. É isso que a gente... Né, perfeito. Visão de reino dentro dos negócios. Muito bacana. É da vida, né? Porque sem ele, é isso que a gente crê. Não somos nada. E a gente... não faz nada acontecer, então... Foi na Igreja Batista lá, Pastor Sérgio. Fica o convite aí para você fazer ele lá, tá? Sim. E quem passa por aqui pode trazer um convidado a entrevista. Então, Pastor Sérgio, tá convidado já aí. Foi com ele que eu aprendi uma das frases que eu uso muito, né? Ele disse assim, para quem não acredita em Deus, pense na possibilidade dele existir e você não acreditar. Então é melhor acreditar. Melhor acreditar. Gente, vamos lá. E eu sei que foi de uma dificuldade, tá certo? Que todos vocês aí, eu participei também naquela época, diria assim, um empreendedorismo social, aquela vontade de ajudar, de defender seu negócio, defender o próximo, que nasceu aquela união dos representantes de entidade lá durante a pandemia, para ver se éramos ouvidos, né? Porque, assim, era muito bom fechar as coisas para quem estava com o seu garantido, tá certo? Mas você que dependia, tá certo, para sobreviver, para manter seu quadro de funcionário, você que era até o autônomo mesmo, que tinha que trabalhar, a situação estava difícil. Daí, da dor, nasceu essa semente que já falaram aqui.
como surgiu e como está hoje, tá certo? Qual foi a ideia inicial? Como é que foi esse momento eureka aí? Como é que foi esse estalo aí, gente? Vou passar para aqui para Mel. Vou lhe dizer. Começou com uma pessoa muito inconformada com a situação que estava acontecendo. Eu estava no meu escritório e recebi uma mensagem de um grupo de network que eu faço parte, dizendo assim, lockdown em João Pessoa, dia tal. Eu disse, lockdown em João Pessoa não é possível. Não é possível. Não é possível que o setor produtivo vá deixar isso acontecer. E eu fiquei inconformada e bati na minha mesa assim, disse, não vai acontecer. Isso aqui em João Pessoa não vai acontecer, não. O setor produtivo vai fazer isso, não. Vou deixar, não. Me levantei. E sabe assim, quando Deus ilumina, aquele momento assim de segundos que passa na sua cabeça, e eu não sei se já aconteceu com alguém, mas eu vi assim, em segundos, coisas terríveis acontecendo, pessoas fechando suas empresas, fechando suas portas, e não era o que era para ser feito. Naquele momento, na minha cabeça, estava muito claro que isso não pode acontecer. Não é assim que a gente vai solucionar isso. E enquanto eu era, naquela época, né, presidente da Associação das Mulheres de Negócios, Sim. eu já tinha feito a minha parte e já via outros presidentes fazendo a sua parte, mas cada um no seu quadrado, cada um fazendo o individual. Cada um mandando Arthur a sua fazia parte dele, eu nem conhecia Arthur. Arthur fazia parte dele, eu já conhecia Paulo, né? Conheci outros presidentes, assim, poucos presidentes, mas eu disse assim, isso não vai acontecer, não. Aí peguei o telefone e disse, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou unir? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que você não imagina é Melca Farias. Né? Peguei o telefone e liguei para Paulo Júnior. Foi. Liguei para Paulo Júnior e disse, Paulo, tu tá vendo o que vai acontecer, Paulo? Ele citou. E um pouquinho antes a gente tinha se falado para começar... lockdown, vai faltar respirador, vai faltar aparelho. E a gente começou a se falar para... Vamos fazer uma vaquinha, vamos atrás. Não sei nem onde tem vamos fazer respirador. uma vaquinha para comprar respirador. Mas vamos falar com os empresários, porque Pernambuco está se movimentando, Rio Grande do Norte também. E na sequência aí ela veio... Paulo, peraí. Paulo, tá errado, Paulo. Isso aqui tá errado. Vamos fazer alguma coisa. A gente tem que unir o setor produtivo. Na minha cabeça só havia assim, união. Não tinha como ser diferente. Se a gente não se unisse, e a união já... E aí também teve um exemplo, que foi a união do pessoal do Sul, Sim. onde o Grupo Mulheres do Brasil se reuniu com alguns empresários do Sul para diminuir o tempo da vacina. E eram grandes, eram 400 empresários, eu estava fazendo parte disso também. A gente tem que fazer isso aqui. A gente tem que unir o setor produtivo. E como é que a gente vai unir? Por meio das entidades. Porque são as entidades legítimas para defender cada um o seu segmento. É importante. Né? Então, não dava para ser o CPF Melca, o CPF Paulo, o CPF Josué, o CPF Arthur. Tinha que ser entidades. Porque as entidades, elas conversam com o setor público e elas estão ali para isso. E aí, Paulo, como é que a gente vai fazer? Eu disse, Paulo, vamos ligar para todos os presidentes que você conhece. Eu vou ligar para os que eu conheço. Vamos fazer um grupo, vamos sentar junto e vamos começar a conversar. Eles, bora. Assim, 3 minutos, Paulo já tinha aberto o grupo, eu já tinha convidado alguns empresários, né? O Cinde Açúcar já tinha convidado, o Cinde Álcool já tinha convidado alguns empresários entidades de classe. Entidades de classe também. Sindicatos patronais. Né? Então, a gente colocou todo mundo para dentro. SESCOM, CRC... enfim, e aí cada um foi convidando, eu disse, vamos convidando. E aí foi chegou a quantos? Grupo, chegou a quantos? 42. Chegou a 42. Chegou um momento que éramos um grupo de mais de 40, presidentes e líderes de entidades. Engraçado que tinha gente lá que nunca tinha Deixa eu fazer uma pergunta. Dos grandes aos pequenos. Nós tínhamos grandes, como temos grandes entidades, mas também aquele pequeno. Eu lembro dos bugueiros, do pessoal salão de beleza. Eventos. Meu segmento não tem representatividade dentro do grupo das mulheres. Chegou assim, a gente mandou até uma carta já do grupo dos presidentes, era União dos Presidentes das Entidades Empresariais, dos sindicatos patronais e das entidades de classe. O nome era esse. Arthur, como foi a Abrazel nacional e local? Você seguiu a orientação da Abrazel nacional, vi que você fez aqui algumas iniciativas, queria fazer um evento ali na praia, chegou a fazer. Como é que foi qual foi o papel antes dessa união e depois da união da Abrazel, Arthur? Eu acho que sempre foi muito claro e toda a população entendeu e acompanhou e presenciou e foi testemunho que o setor de alimentação, bares e restaurantes, ele foi assim, lógico, tivemos a parte de evento que zerou. Mas assim, o setor de alimentação, por sinal, é essencial, ele foi altamente danificado, como muitos setores,
Mas o que é que a gente sentia naqueles momentos? Que além do mal que já tudo causava, vinham sempre com uma pitada a mais. Era como que o setor de alimentação foi o escolhido ali para ser o patinho feio, certo? Onde a gente via decretos que eram plausíveis, mas que sempre tinha cláusulas ali que eram exageradas, sem necessidades. E ali teve todo um movimento de cima a baixo, como a própria Brasel Nacional. E primeira coisa, entendíamos que sim, era necessário. Eu me recordo, Josué, que quando teve o primeiro decreto aqui em João Pessoa, de fechamento, era para se encerrar as atividades numa segunda-feira. E esse decreto saiu na sexta-feira. 19 de março de 2020. Essa Exatamente. data eu não esqueço, não. E naquele momento, eu me reuni com meu irmão e minha irmã, que são meus sócios, e a gente entendeu que sim, realmente a pandemia estava ali, não tinha vacina, não tinha nada. E a gente disse, não, se é um estado de gravidade, a gente entendia que havia necessidade, a gente encerrou, no próprio sábado, a gente já não abriu o nosso estabelecimento. Então, muitas vezes diz, não, porque o povo só pensa no dinheiro, só pensa nisso, naquilo. Não, a gente entendia a necessidade, mas no decorrer do tempo ficou muito claro que tinham excessos. Então, ficou aquela coisa que criamos o protocolo. O Protocolo Nacional do Setor de Alimentação, quem fez foi a Brasel. Quando a gente recebeu o Nacional, sempre trazendo para a peculiaridade, sempre trazendo ali para a realidade local, fizemos as pequenas alterações, e onde a Prefeitura, o Governo do Estado, não tinha nada de decreto, não tinha nada de protocolo do setor, entregamos o primeiro protocolo, com estudo técnico, com tudo que você pudesse imaginar. E aquilo ali foi a base do protocolo que foi integrado aqui, porém sempre ainda com alguns desvios. E no decorrer da pandemia, eu acho que a Brasel ficou muito exposta, a gente sempre estava ali na linha de frente, por ser uma espécie de patinho feio. O que realmente deu força, especialmente a mim como líder, foi justamente isso daqui. Foi ter esse respaldo, foi ter esses companheiros, amigos, que estavam junto comigo dizendo, não, tá certo, é isso mesmo, e a gente indo para cima. Você está entendendo? Então, quando diz a união faz a força, eu não teria essa força de fazer o que nós fizemos se não fosse esse grupo. Se não fosse esse encontro de dores, de necessidades, de apoio. Então, assim, foi surreal a força que foi dada de um para o outro. Aí foi quando começaram a receber, as autoridades passaram a respeitar. Dizer, peraí, foram cartas abertas, foram protestos. Eu lembro, viu, Josué, que o governador ele começou a receber a gente quando a gente se uniu. Quando a gente fez o nosso primeiro movimento, a gente fez cartas, a gente fez uma carta com a assinatura de todas as entidades, mais de 40 entidades, assinando mesmo, cada presidente assinando. E a gente vinha tentando fazer uma reunião com o secretário de Saúde, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que era quem deveria fazer essa interlocução entre o setor produtivo e o setor público, e não estava cumprindo o seu papel. E a gente tentando. Eu lembro que eu fiz uma ligação dizendo assim, secretário, são mais de 40 presidentes de entidades, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, mais isso, mais aquilo. Como é isso, meu Deus? Entre numa live apenas para escutar, para ouvir. E aí, nada, a gente não conseguia. A gente conseguiu fazer uma reunião com o secretário, ele na casa dele, sem dar nenhuma atenção a gente, ao que a gente estava falando. E a gente foi para a televisão. A gente conseguiu um apoio de TV. E aí, eu lembro que foi Nivaldo, do CDL, que fez a entrevista. E na hora que ele fez a entrevista, apareceu União dos Presidentes das Entidades, apareceu a nossa nomenclatura. A nomenclatura do grupo. Quando apareceu a nomenclatura do grupo, e a gente já vinha tentando, eu particularmente já vinha tentando conversar com o governador, fazer uma agenda com o governador, na mesma hora, Josué, foi na mesma hora, o meu telefone tocou, era a secretária do governador dizendo, o governador quer marcar uma reunião com o setor produtivo. Eu digo, quer? Agora quer. Aí, assim, a gente foi, assim, o que o setor produtivo vamos queria? Vídeos também, né? Vários vídeos, né? A própria vaquinha. O que a gente queria era sentar, ser ouvido e entregar os protocolos, porque tinham pessoas, estava todo mundo, eram muitas incertezas, ninguém tinha certeza de nada, os médicos não tinham certeza de nada, nós não tínhamos certeza de nada, era tudo muito nebuloso, muito medo, né? Muito medo, terror. muito terrorismo também, tem muita né? E aí o que a gente queria era
Brasel, qual é o seu protocolo? Como é que você trabalha e qual é o protocolo, né? Sinduscom, qual é o seu protocolo? Né? E até um passo antes, né, Melka? Porque quando uma entidade é forte, ok, mas ela manda lá sua sugestão, quer conversar com o governo atende, ok, aí a outra vai também, fica até mais difícil para o governo atender a fila. Quando a gente se une, quando a gente busca a unidade, porque muitas vezes a gente fala em união, muitas vezes não dá para ter união, porque são líderes de diversos segmentos, interesses distintos de cada grupo, mas a unidade de discurso, ela faz o outro lado da mesa entender que é preciso falar com mais séria. Nós não estamos aqui como grupo de presidentes para fazer baderna, não, para construir uma Paraíba melhor, mais produtiva, mais competitiva. A Paraíba pode. Esse é o discurso que a gente sempre tem adotado. E não só para criticar, né, Paulo? Não é só para criticar. A gente quer sugerir também. A gente senta à mesa para a gente dar algumas sugestões também do que como a gente pensa em desenvolvimento para o nosso Estado. Eu acho que a gente tem muito a contribuir, os empresários têm muito a contribuir. Né? Eu não sou desse tempo, tá? Eu sou da... Ele é da Barbiguel. Sou do lançamento da Barbie. Ele é do lançamento da Barbie. É da criação, não, mas enquanto vocês estavam falando aí, né, eu estava aqui só relembrando, passando um filme. Gente, que terror ainda vivemos, né, velho? Se contar, ninguém acredita, não é? São dois fatos na história, né? Assim, um é a transformação para o digital, né? Sim. Que essa geração aqui viu, tá certo? Porque nós fomos da era do fax para a internet e vivemos para ver uma pandemia. Uma pandemia, assim, uma coisa que... Nunca se imaginava. Nunca se imaginava. Parece assim, de repente eu não lembro ainda todos nós temos aí uma história que... Se formos contar, e daria uns 10 podcasts. Engraçado que não vou citar o nome, mas num exercício de planejamento estratégico, um dos cenários era a guerra civil. Aí teve gente que falou, você tá louco, o Brasil não tem nada disso. Tá? Graças a Deus não teve guerra civil, mas foi uma bagunça tanto quanto, né? Foi quase assim, né, Melka? Uma das coisas que mais que pesou muito é que era como ainda é, aquele momento de muita polarização, não é? Sim. Onde se politicou muito, onde teve viés ideológico, disso, daquilo, outro. E, na verdade, nós, como líderes, a nossa preocupação era o bem comum. Era o bem da sociedade, era salvar as empresas. Manter os empregos. Resguardar os empregos. E vou dizer um detalhe, sempre teve muito essa coisa de funcionário, colaborador contra o patrão, aquela coisa. E tem um detalhe também, uma dificuldade que a gente ganhou muito. Os colaboradores passaram a ter mais a realidade. Muitos colaboradores, funcionários viram os patrões deixar de tirar o dele para dar para o funcionário, para preservar o emprego. E foi uma coisa também que a classe trabalhadora identificou a real dificuldade das empresas, vendo aqueles patrões... Cara, foi surreal. Era um sofrimento... Olha, eu fui como... todo setor, líder de setor, parecia um sacerdócio, certo? Onde eu era um padre que estava numa sala de confessionário. Era diariamente pessoas ligando desesperadas, com história de vida, com desespero. Rapaz, teve um caso, o cara me ligou e comecei a conversar com ele, né? Um amigo meu, empresário... E ele começou a contar e eu fui e falei para ele assim, olha, não é só você nessa situação e nem você é culpado disso, você está vivendo uma pandemia. E assim, e se tudo der errado, o que você pode fazer? Se eu sou um profissional, eu posso trabalhar assim, então pronto, dá para criar seus filhos? Dá. Ele disse, eu não tinha pensado nisso não, se eu disse uma coisa, eu estava pensando em dar um tiro no ouvido hoje. Daí eu recebi uma ligação, recebi uma ligação de uma senhora proprietária de estabelecimento que ela ligou para mim desesperada e disse, eu vou tirar a minha vida. E ele disse... Por que recebi uma ligação dessa já em plena pandemia com aquilo tudo? A responsabilidade que você conseguir, fica. Né? Senhor, me ajuda aqui a reverter a situação. Nós ajudamos uma empresária, só não perdeu a casa porque estava em estado de calamidade, né? Aí não podia tomar. Ajudamos também. Eu tomei uma atitude, tá certo? Assim, todo mundo sofreu com a pandemia, cada um tem a sua história. Mas eu tive um
uma situação bem atípica. Eu era vice-presidente da Fundação Nacional da Qualidade. Sim. E eu ia todo mês para São Paulo, né? E eu pego aquele voo aqui da madrugada, né? Que você não dorme antes de Delícia, ir. né? Chega lá em Guarulhos, pega também. um táxi para Berrini, demora mais chegar na Berrini do que chegar em Guarulhos aqui, né? É verdade. E eu meio sonolento dentro do carro, aí assim, o RAM entra em lockdown. Sim. Aí eu tomei um susto. Você foi na China, já conhece o RAM ou não? Sim, o Wuhan não. O Wuhan ainda não. Não? Sabe o tamanho de Wuhan, a população? É grande. É grande. Grande é quanto? Acho que 12 milhões, 15 milhões. Por aí. 12 milhões de moradores. Para os padrões chineses é pequeno, né? Aí eu sei que eu olhei assim para São Paulo, aquele me deu um susto. Imagina, E eu passei a acompanhar mais detalhadamente, vou resumir a história. Então, quando assim, veio a pandemia, eu não fui romântico, eu disse, rapaz, é o seguinte, eu tenho que salvar meu CNPJ. Eu tenho que salvar, salvando o CNPJ, eu salvo o resto depois, contrato depois. E fiz uma redução de quadro mesmo, não vou mentir. Vou inventar a história. Depois vi que saiu bem. Cada um tinha que se Mas eu fiz o quê? né? Aí eu coloquei, você falou, aí eu coloquei todo o pessoal de Nubank. Disse, ó, gente, é o seguinte, ninguém vai pro escritório, estava em lockdown. Sim. Todo mundo 70% e não vou cobrar horário de ninguém, vocês entregam o serviço. Conseguiram fazer o trabalho, entregar com 70% do quadro o que 100% entregava. Exatamente. Porque exatamente por isso que eles se solidarizaram, É isso mesmo, foram solidários, pronto, tá certo? Com a situação. Eu vi muito isso, não era o patrão de um lado da mesa e o funcionário do outro. São pessoas. Eram os dois pegados na mão. Se uniram. Então houve essa união muito grande, tá certo? Eu acho que foi um dos poucos momentos da história em que essa dicotomia entre essa guerra patrão, funcionário, que eles conseguiram entender e a gente conseguiu dizer assim, somos gente, somos humanos, né? E estamos aqui porque queremos preservar o seu emprego e a nossa saúde financeira também. O que a gente quer é te proteger, mas a gente também precisa proteger a empresa. Você precisa proteger a empresa para que a empresa possa te proteger. Era esse o momento, né? Para comprar, assim, no meu caso, né? Eu perdi meu melhor amigo, perdi no começo da pandemia, na minha idade. Logo no comecinho, logo. Então, assim, eu ia para as reuniões lembrando da história de Napoleão. Diz Napoleão ia para a guerra de vermelho, porque se fosse ferido em combate, ninguém ia ver, sabe? Então eu fazia reuniões com eles todos os dias, mas meu amigo, eu ia para a reunião assim, como é que você tá? Você tá bem? Online, né? Como é que tá? A sua família tudo bem? A importância da liderança, estar preparada para enfrentar as crises. E aí, liderança em todos os níveis, essa relação dos presidentes com o governo. A gente também tem de outro lado da mesa que não foi fácil tomar decisões ali difíceis. Mas quando a gente se aproxima, quando a gente se abre para ouvir, a gente tem e apoio. Setores, né? Melhor, por exemplo, exatamente. no setor de alimentação, ele não parou. O restaurante ele parou de receber o salão, o presencial, mas o delivery, inclusive, aumentou muito. Né? A gente, inclusive, na maioria das empresas, colocou os funcionários no bem, mas, assim, também trabalhando muito no delivery. E lembra-se de passagem que não existia vacina. Era não tinha vaga em UTI. Não tinha vaga em UTI. E você imagina, por exemplo... Detalhe eu também, me recordo, não tinha vaga em UTI, mas quando você perguntava a quantidade de vagas, era lá 10, 15. A base era pequena. A base era pequena. E assim, por exemplo, a gente como líder de setor... a comunicação é tudo, né? E é isso também. E como líder de setor, por exemplo, eu me via numa situação que eu estava ainda dentro do ambiente de trabalho, não é? Com pessoas que muitas vezes ainda tinham sim que pegar um transporte público, os poucos que existiam. Ao ponto de você sim contaminar sim. Quantas vezes a gente teve que ir, né? E aqui diga-se passagem a participação de Mousalas Azevedo, né? Com Tatiana em especial. Quantas reuniões eu tive que ir dentro da Secretaria de Saúde? Quer dizer, você ia para o foco. Risco. Risco. Né? Eu ia para o risco. E assim... Poxa, era um momento que se indignava, sim, em o governo não escutar, não querer esse diálogo, que aí foi, sim, a grande razão de juntar. E aí o povo, às vezes, quem está nos acompanhando agora, diz assim, poxa, esse pessoal relembrando tanta coisa. Mas eu lhe digo, eu me recordo na pandemia, quando uma pessoa que tem idade de ser meu avô, ele dizia assim, olha, a pandemia vai passar, a pandemia vai passar, grandes lições vão ficar. São os legados da pandemia. A história vai falar. Mas não deixe que se apaguem.
é importante que fique recordando, falando. Não é, Melka? Porque todo mundo passou pela dificuldade. Então, agora, esse momento daqui, quem está nos acompanhando, está relembrando um pouco. E não é por uma questão negativa, pelo contrário. Muito pelo contrário. Temos que nos recordar das dificuldades, do que foi passado em tudo na nossa vida, para que aquilo se refresque e que a gente... É um combustível a mais. Porque também é o seguinte, a pandemia, tá certo? Pandemia naquela magnitude, só passamos por uma. Mas passamos por pandemias diárias, pequenininhas. Os desafios para tocar o negócio. Então tem que ter planejamento. Tem que estar preparado para poder enfrentar os desafios que a vida nos proporciona. Eu acho que isso nos treinou para a gente ficar mais vigilantes. E como cidadãos, nós temos que estar vigilantes. Daí nasceu a entidade, né? Exato. Dá mais valor como ser humano, até as pequenas coisas, né? Quantas pessoas durante essa pandemia não deu valor à amizade, não deu valor a um parente, uma família? Eu já contei uma história aqui, vou contar de novo. Para mim, assim, teve um momento mais emblemático, quando estava passando a pandemia já, né? Aí eu levei meu filho para cortar o cabelo, né? Ele tinha 6 anos. Né? Não, ele cortou em casa uma vez. Eu fui em casa, ele cortou uma vez. Tinha pessoal que não cortava cabelo. E aí ele cortou em casa, eu botei uma toalha assim, botou a cabeça de fora e o barbeiro foi lá e o cabelo foi lá e cortou, né? E eu levei no salão. Já tava na fase já, porque assim, ele foi quem mais ficou em casa, que ele tinha 6 anos. Eu não, eu ia pro sítio, lá não tinha nada, mas assim, não ficava de casa, não. Eu inventava que ia comprar remédio para poder sair de casa. Né? Ou para farmácia, ou para padaria. E aí, meu amigo, eu sei que... Aí a gente tinha um ritual que era cortar o cabelo e McDonald's, né? Já estava aberto já o McDonald's, podia ir. E ele pegou assim o sanduíche, olhou assim... Meu Deus. Papai, que coisa, né? Eu estou no McDonald's. Eu estou sentado no McDonald's, papai. Sabe aquela pessoa que passou de... Mas vamos lá, né? Além dos aprendizados que ficaram, assim, a união, como sem falado, e daí, quais são os próximos passos? Essa semente que foi plantada, ela nasceu, já começou a germinar, quais são os frutos que vocês esperam? Na perspectiva de cada um aqui, o que vocês esperam do grupo dos presidentes? Tem o nome já? Como é que é? É o Conselho dos Presidentes. Conselho dos Presidentes, isso? Não é uma nova entidade. Vocês vão, mas vai ser regularizado como entidade? Não, então, é isso que eu vou lhe explicar. Ela não é uma nova entidade, ela não vai ser regularizada, porque ela já está regularizada, ela já está legitimada. Então, legitimada por um ato da Associação Comercial. Comercial, exatamente. Que, por quê? Em última instância, é a mãe de todas as entidades, né? 148, quase 149. Então, estamos aí perto do Sesc Centenário. Mas o que a gente fez? Este movimento, né? Na época, a gente tinha também a vontade de criar uma entidade nova. Vamos fundar a entidade do Conselho dos Presidentes, da União dos Presidentes. E aí, a gente tem que lembrar, Zé Carneiro chegou e disse assim, não vamos fazer isso não. O Zé Carneiro, na época, era presidente da Sincodiv. E ele disse, vamos fazer isso não. Vamos fortalecer, muito atuante dentro do grupo também da gente. Foi fundamental. E ele disse, não vamos fazer isso não. Existe uma entidade que está dentro do conselho, né? Ele fazia parte, na época era Rafael Bernardino, e ela está adormecida e a gente precisa resgatar essa entidade, que é a Associação Comercial da Paraíba. E deste movimento saiu um grupo que se lançou para a campanha de presidência, né, da gestão da Associação Comercial, e eu fui a cabeça. Então, eu ser hoje a presidente da Associação Comercial, e eu sempre digo isso, não é um projeto isolado de Melka, é um projeto deste grupo de presidentes. Exatamente. Foi um projeto que surgiu nesse movimento, né? Que fortalece todo o setor produtivo. Fortalece todo o setor produtivo. Então, não foi uma coisa isolada, não se caiu de paraquedas, né, Melka, lá. Tanto é que, à época, Paulo estava na diretoria, Zé Carneiro, vice-presidente, Tatiana Amaral está lá na diretoria. Então, a gente tinha toda uma estrutura do Conselho dos Presidentes dentro da Associação Comercial, que continua. Hoje, o vice-presidente é Eduardo Ribeiro Coutinho, que está lá desde o início. Foi a segunda ligação. A primeira foi para Paulo, a segunda foi para Eduardo Ribeiro Coutinho, que é do Sim de Açúcar. Então, assim, esse projeto de restauração, de resgate, de ressignificação da Associação Comercial, que é a entidade, de fato, a primeira entidade classista do nosso Estado, veio desse projeto. E aí, quando a gente entrou na gestão, estava numa fase que necessitava fazer a atualização do estatuto da entidade. A gente fez a atualização
colocando o Conselho dos Presidentes. A gente incluiu o Conselho dos Presidentes das entidades empresariais, que é um conselho que está pensado no Estatuto da Associação Comercial. No entanto, porque não foi fácil também aprovar esse... Não tem nada fácil, né? Na gestão. Mas se for fácil também não tem graça. Não tem graça. Então, assim, foi uma luta luta de emprego não é fácil, não. E de Tatiana Amaral, da gente fazer o convencimento adequado para os diretores da entidade, para eles entenderem que este conselho não tem gestão dentro da gestão, porque você tem várias entidades, um conselho de várias entidades na entidade que é a entidade mãe, que é a associação comercial. Mas é fundamental explicar que o conselho está legitimado dentro do Estatuto da Associação Comercial e é um conselho para as pautas macroeconômicas de todos nós. As dores, As dores de todos nós. E é transversal, né? Transversal, né? Completamente transversal. Todas as entidades. E, Josué, mostra desprendimento. Assim, cada entidade tem seus interesses, seu protagonismo, a sua legitimidade. Mas isso mostra o desprendimento e falar, ok, vamos pensar na Paraíba juntos? Isso. Então vamos. Ok, estamos todos juntos. Eu sempre digo assim, eu não, né? Essa frase não é minha, né? Se o elefante soubesse a força que tem, não deixaria ninguém prender. E os empresários precisam se unir. Isso. Eu sempre digo, gente, precisa se unir, porque o crime é organizado. Então, os empresários, quem produz, tem que se organizar também. E, na verdade, a gente já leva aí pós-pandemia, podemos chamar assim, tanto que é um grupo formado há quase 4 anos. Quase 4 anos já. Então, existe hoje uma maturidade. Exatamente. Foram vários encontros, Exato. realmente de... Lógico, ali teve muita intensidade, depois passado aquele momento de pandemia, meio que cada um foi tomar conta ali das suas necessidades, mas sempre ali com a conexão. E de um tempo para cá, voltou-se tudo. É tanto que são encontros semanais, após a legitimação através do grande guarda-chuva, que é a Associação Comercial. E hoje, em cima da maturidade, o que é que a gente faz? A gente trabalha exatamente naquelas pautas em comuns. Por exemplo, reforma tributária tem a ver com todo mundo. Tem a ver com todo mundo. Então, nós pegamos e trabalhamos quais são as pautas que nós vamos trabalhar, as em comuns. E aí nós temos também uma pessoa que todo mundo conhece como um grande entusiasta do empreendedorismo, do negócio, que é o Dr. Marconi Medeiros, da Fé Comércio. E ele, na última reunião com a gente, ele falava nisso. Trabalhem pela Paraíba. Façam pela Paraíba. Então, quando esse grupo está unido, a gente pensa em comum. E a gente vê a pensa nas famílias, nos negócios, nos empresários. No Conselho dos Presidentes. Hoje a gente tem mais de 20 entidades dentro Outras do Conselho. Outras que queiram entrar, como é que faz? Como é que procura quem? Tanto que recentemente nós incluímos 2, um pessoal de Campina, incluímos agora o pessoal têxtil da indústria têxtil. Então, assim... Olha, não tem grupo fechado. É importante, sabe, Arthur, mapear para que tenha representatividade em todo o setor produtivo, sabe? Sim. Procurar aqueles que não têm ainda, procurar os porque tem algumas pessoas que nem estão sabendo ainda que tem esse conselho. Esses canais, né, como o podcast e também cada associação, ela faz percorrer essa informação. E fica o convite, né? Se você é presidente de uma associação empresarial, de uma entidade de classe, venha para o conselho empresarial que está dentro da associação comercial que representa. Primeiro grande passo, se filiar à associação comercial para estarmos debaixo desse guarda-chuva, uma vez filiado à associação comercial. Por exemplo, você tem um restaurante, você se filia à Brasel, certo? Mas a Brasel só empreendedores do ramo de alimentação. Já a associação comercial, ela consegue abranger todos. Então, a Brasel automaticamente se associou à associação comercial e aí você... então, a entidade se associa à associação comercial, é isso? A entidade se associa à associação comercial. E há entidades que, dentro do seu estatuto, não conseguem se associar, não tem problema. Vem participar, porque a gente precisa conversar. Nós precisamos nos abrir. Quando a gente se abre, a gente se alinha. Quando se alinha, vibra. Todo mundo sente, o governo sente, o cidadão sente, o empregado sente, e é isso mesmo que nós precisamos. A associação comercial, apesar dela ter o nome, só explicando para o pessoal, apesar de ter o nome Associação Comercial, a razão social dela é a associação comercial
industrial, dos serviços e do agronegócio. Ou seja, ela é multissetorial, ela é completamente transversal. E hoje o Estatuto, como ele permite qualquer outro setor se associar, né? Esse setor é o que representa tudo. Então, assim, porque quanto mais gente, mais forte fica, entendeu? Mais forte fica. Eu acho legal essa coisa assim de abrir o espaço, tá certo? Para que outras possam entrar. Tá certo? Porque isso assim mostra, como você falou, o desprendimento. Esse conselho hoje, tranquilamente, ele representa aqui seus 90% do PIB da Paraíba. Certeza. E o objetivo é fechar nos 100%. Como é que se fecha os 100%? Pegando todos os setores. E é importante todos os setores juntos. E esses últimos 3 anos e meio que nós estamos juntos, unidos, né, na união das pautas, a gente já teve algumas conquistas. A gente fez o diálogo na época da campanha do prefeito, a gente fez o diálogo com os 2 do segundo turno. Eu estava lá. Cícero e governador Nilvan. Cícero. Prefeito. Cícero. Uma das secretarias foi criada em função do nosso... Foi o pleito do nosso almoço, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, que não existia, né? E a gente fez também o diálogo com os governadores, no segundo turno também, com o João Azevedo e com o Pedro. E a gente teve outras pautas também, que eu lembro que a gente juntou todos os presidentes das entidades para falar sobre o Refis. A gente conseguiu o Refis, a gente conseguiu o FEF, né? O FEF ia ser renovado por mais 10 anos. E estava no Jabuti. No Jabutizinho, estava escondido. Jabuti da lei de TBI, que não tem nada a ver. Aí vamos lá, vamos renovar mais 10 anos. Então, importante. Essas coisas, todas essas pautas que a gente construiu, que a gente lutou juntos, a gente não lutou. Não foi só a associação comercial. Apesar de eu estar lá, mas eu sempre fiz questão de convidar os outros presidentes para estarem juntos. Por exemplo, o FEF, que é específico da indústria, dos distribuidores, enfim, de quem tem incentivo fiscal, quem tem um termo de acordo de incentivo fiscal, a gente convidava. Então, a gente sentou junto a CIEP, foi junto à Associação Comercial, CIEP, Sindicato do Têxtil, Sindiaçuca. Então, quando o governador, a gente agendou, fez a pauta, e ele olhou para mim e fez assim, você trouxe o PIB da Paraíba. Não foi? Eu disse... Não, você trouxe quase o PIB todo da Paraíba. Disse, não, trouxe quem parte do salário. Está quase todo. E o restante está lá fora, esperando o resultado. Está no grupo ali, esperando o resultado disso aqui. Então, a gente precisa entender essa força, porque não existe, gente, não existe dinheiro público. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do setor produtivo e dos impostos dos cidadãos. Que é quem gera emprego. Que é quem gera emprego e renda. A renda gerada pelo setor produtivo e pelos cidadãos. Então, o que existe é uma gestão do dinheiro público, do dinheiro da sociedade. A gestão. Pegando isso, Melca, vale reforçar que não é assim, nós e eles, não. Não. Nós, todos paraíbas, pensando... Era isso que eu ia falar, tá? Porque é o seguinte, eu até... Num dos vídeos que eu fiz aqui, lá para você depois, Melca, eu disse que eu falei o seguinte, é que não existe nenhum governador, nenhum prefeito de desafio, nenhum deputado, nenhum senador capaz de resolver o problema do centro de João Pessoa. Eu até, inclusive, eu falei sobre isso. Porque tem que ser um projeto de Estado e não um projeto de governo, entendeu? Então, assim, qualquer promessa que se faça não vai conseguir resolver no tempo de 4 anos. Então, é importante o quê? Projetos grandes e cada um tem a sua participação. E papel do setor produtivo, dizer, a sua parte é essa aqui. E sugerir, contribuir, porque são muitas mentes, vocês não são líderes por acaso, tem muito capital intelectual que pode contribuir, exato. Tá certo? Com certeza. E sugerir e cobrar quando for necessário. Porque, assim, essa coisa que eu sempre digo, um do lado da mesa e outro do outro, não resolve. Tem que ser os dois pegados na mão, olhando para o futuro. Inclusive, Josué, nessa linha de raciocínio, o setor empresarial, ele não quer competir com o setor político. Não. Ele não quer... Só me deixa trabalhar. Me deixa trabalhar. Pelo contrário, o que é que a gente pede? A gente pede o seguinte, qual é o grande desejo? É que a gente faça a nossa parte e eles façam a deles. Tipo assim... Nós não deveríamos nos preocupar com pautas políticas. Exatamente. Você está entendendo? E aí é basicamente voltando a isso. Nos deixe trabalhar e a gente deixar cada um fizesse o seu. Quando você vê o empresário, o setor empresarial entrando na seara, cara, a gente tinha que estar focado nas nossas empresas. A realidade é essa. E não basicamente. Eu já faço aqui um convite público aqui agora, tá? Você conhece, meu? Eu queria trazer aqui pessoal do IFAM e do IFAEP para bater um papo. Não é para brigar, não. Para dizer, explica qual é a situação. Porque, assim, eu acredito que
todo mundo está insatisfeito com aquele centro da cidade. Você que ama a sua cidade. Né? Sofrendo. Então, como é que a gente poderia, nesse tom, sabe, Arthur, contribuir para ajudar a tirar aquela situação? Porque hoje fica meio que um do lado da mesa do outro. Não, a gente tem um grupo, viu, Josué? A gente tem um grupo que é o comitê, quero até mandar um abraço aqui para o pessoal do Comitê de Fomento do Centro Histórico, que é composto pela Associação Comercial da Paraíba, pela API, né? Quem puxou o carro foi a API, convidou todos nós, a AFRA. API, o que é a associação? Associação Paraibana da Imprensa. Tá. E a AFRA, quem puxa o carro, mas aí lá dentro nós temos procurador federal, nós temos deputados, nós temos os secretários, e a gente tem reuniões mensais, e a gente tem, assim, pensado, e eles têm apoiado, inclusive a Associação Comercial na nossa luta, mas a gente tem conversado muito sobre segurança, porque qual é o papel do setor público? Aí você vai, o setor público tem que fazer o seu papel. Qual é o papel do setor público? É dar infraestrutura. O que é infraestrutura? Segurança, iluminação, né? Mobilidade, a gente precisa de mobilidade, precisa de estacionamento, né? E eu já falei segurança, mobilidade, enfim, precisa dar essa estrutura. A infraestrutura. Porque na hora que ela der a infraestrutura, o setor produtivo chega com financiamento. Chega. Olha, mas como é que eu vou pegar um empresário que quer investir, que um investidor, e leva para lá e ele vai toda hora assaltado. Qual é uma seara que ela entraria com mais facilidade no centro histórico? Turismo, gastronomia. Turismo, gastronômico, certo? ali. Vamos lá. Aí nos procura. Arthur, a gente precisa fomentar a Brasel para levar aos restaurantes. Eu digo, certo. Me dê a Os infraestrutura. empresários querem ir para ali. Eles vêem como um bom negócio aquela área. O turismo também vê como um bom negócio. Mas nós não vamos sem a infraestrutura. Um equipamento daquele, né? Exato, pronto. entendeu? A história, cara. A terceira capital mais antiga do país. Tem muita coisa para contar. Aquele jacaré chegando ali com aquele pôr do sol. Vou dar um exemplo muito, muito prático. Muito prático. Eu já fiz esse passeio, só que esse passeio está fora das rotas do catamarã. É você fazer do Jacaré, e normalmente é pular de lá. Pro Porto do Capim. Vir para o Porto do Capim ver o pôr do sol. É fantástico. A trajetória é linda. Mas você não tem um pia para receber um catamarã no centro histórico. Aí, quer dizer, não é infraestrutura? Na hora que eu tiver o pier, que eu tiver os catamarãs vindo para o Porto do Capim para ver o centro histórico, o restaurante não quer ir para lá? Você está entendendo? Então, assim, a infraestrutura é a grande base. É a grande base. E ali é segurança, iluminação e equipamentos de recepção do turista. E estacionamento, que é a mobilidade. Agora, como você bem falou, projeto de Estado. Onde tenha o que inicia, começo, meio e o outro que tem que ter a continuidade de um projeto. Agora, muitas vezes você tem um projeto muito bacana, começa, aí eu assumo depois e não quero mais, porque não fui eu que fiz. Eu ia entrar nesse ponto aí, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com 5 candidatos, tá certo? 5 candidatos. E na época, para a CDL. Tá. Na CDL eu conversei na época com o Nilvan, Cícero foi o primeiro, Cícero, Nilvan, Rui Carneiro, aquele Raoni e aquele que tem que lembrar o nome, né? O capitão lá, eu acho que é esses 5 aí. E na época, eu me lembro que eu falei assim, a gente tem uma carta aqui de intenções, de coisas, como você está falando, né? Ou seja, segurança, iluminação e tal. E um deles, não vou falar aqui o nome agora, porque ele não me autorizou a falar, disse, todos vão assinar. Vão prometer também. Todos vão assinar. Vão concordar. E depois não vão cumprir. E eu olhei para ele assim, eu disse, cara, vou dizer uma coisa a você. Você é o sincero. Assim mesmo. Aqui é a CDL, tem aqui o SPC. Se eu comprar e não pagar, meu nome vem para a lista negra. Você está me pedindo seu voto e está me dizendo que depois você vai cumprir. Se tivesse cabo aqui, tá certo? Com coragem, sozinho eu não vou não. Para ficar fungando no seu cangote, você não ia ter paz até você fazer o que você prometeu. Então, é isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Tem que ter uma hora que tem que cobrar. Mas cobrar assim, num projeto desse, Arthur, viu, Melca? Num projeto desse aí pro centro histórico, tá certo? Deveria ser, trazer pessoas que entendam, arquitetos, gente de segurança, iluminação, tudo de infraestrutura. Fazer um projeto de longo prazo. Dizer, você tem essa parcela aqui nesse cronograma, tá certo?
antes de apresentar todos os candidatos, fazer eles assinarem e depois de eleito cobrar a execução. Eu acho que um projeto desse... Viu? Eu entendi. Agora, eu acho que um projeto desse, ele não pode... Ele tem que sair do Conselho dos Presidentes e ser um projeto de lei da Câmara. Aí vira um projeto de Estado. Porque se for um projeto só de uma entidade... Não, só de uma entidade não. Só de uma gestão, de um governo, de um candidato. Se for de um candidato, o outro candidato não faz. Primeiro agora, que quando é de uma gestão, vem logo a oposição. Na hora que a sociedade disser assim, aprova esse projeto, Câmara, assina esse projeto e tem que ser um projeto de lei que tem que ser cumprido, aí é assim, o projeto ele é o trilho, o candidato ele é o vagão vai passar, mas o trilho ele vai ter que ficar, ele vai ter que cumprir, entendeu? Fala, Paulo. Se a gente ficar eu ia dizer o seguinte, o grande aprendizado, a pandemia que nós falamos tanto, provou a importância que os governos têm para fazer a roda girar. É ele que tem a força. Economicamente, é ele que demandou, é ele que... Tem tinta na caneta. Né? Exatamente. Então, não dá, mesmo defendendo um Estado cada vez mais enxuto, né? Nós estamos falando de reforma tributária, mas não adianta ficar um Estado que a gente paga tudo e não tem quase nada, tem que fazer gestão, mas a gente aprendeu que juntos é que a gente consegue evoluir. Isso. E trazer seriedade na conversa. Exatamente. O empresário, o empreendedor que não é sério, não fica no mercado. Não fica no mercado. Dá para ficar? Não dá. Não dá. As pessoas, o cliente fala, não, eu não vou mais ali porque o cara não me atendeu bem, o cara não me entregou. Agora, a gente também precisa ficar vigilante e como entidades, a gente consegue fazer isso de maneira diplomática, de maneira responsável, de maneira séria e dizer, gestor, pega a bússola aqui, ó. Tem uma bússola aqui. E hoje a gente tem que trazer metodologias ágeis. Não dá tempo de ter um projeto gigante que todo mundo... Não, peraí, pega uma fatia, vamos fazer isso daqui, deu certo, ok, a população fica feliz. Vamos fazer um de 4 anos. O gestor também, mais 4. De 4 ali, fica... O gestor de 4 anos fica contente, tem o seu legado, porque a gente entende. Tem que ter o protagonismo. Ok, parabéns, bem próximo. É bom alternância de poder, ok. Mas nós precisamos de seriedade, início, meio e fim, e tem técnica, tem método para isso. Verdade. Por isso que se abrir, ouvir o empreendedor, não é só porque os caras querem ganhar dinheiro. Não, a gente sabe como fazer, porque a gente faz sem dinheiro muitas vezes. Esse é um ponto que eu acho que você pode me colocar na pauta também, Melca, é de cada vez mais eles contratarem técnicos para ficar à frente das secretarias. Fundamental. Tá certo? Porque assim, bota às vezes uma pessoa lá que não sabe, o loteamento não sabe fazer. Das secretarias eu vejo uma gestão como uma empresa. Você tem a sua empresa, tem os departamentos que são as secretarias. Você na sua empresa, você vai botar incompetentes, não chamando que quem está lá de incompetente, longe disso. Mas, lógico, você vai priorizar para a sua empresa o quê? Técnicos. Não, mas às vezes é incompetente mesmo para aquela função que foi determinado. Pode ser competente para outra. Exatamente. Pode ter grandes méritos para outra função, mas para aquela não. E outra coisa, o empresário, ele pensa e faz, Aí tudo bem, entendemos que na parte pública de gestão existe um time diferente, licitações, isso, aquilo, outro. Mas também eles exageram nesse time. E aí o empresário fica, poxa, né, aquela coisa, está muito devagar, e conversa, faz reunião, conversa, não rende. O que a gente quer, até para que nós possamos ajudar mais, estar mais presente, estar mais empolgado como empresários, como associações, como líderes, é também um pouco mais de celeridade, como o João bem colocou. Você me lembra da doutora Tatiana, né? Um abraço para ela também, doutor Vladimir Minar, que nos ajudou bastante. Eu ia lembrar dele aqui. Mas a doutora Tatiana lembra muito bem que, olha, peraí, vamos lembrar que são servidores. Servidores têm que nos servir. Então, a sociedade tem que exigir do ponto de vista... Não. Do ponto de vista... Eles não fazem o curso, não, como seu servidor. E assim, na essência da palavra, né? O cidadão precisa ser bem servido. Agora, o cidadão também... Nós estamos entrando numa fase meio obscura, né? Mas, então, às vezes, a gente fica com medo de cobrar. Não, com respeito, com seriedade, com transparência. Nós queremos um serviço cada vez melhor, com responsabilidade. Por que nós somos respeitados? Hoje nós somos respeitados. A Associação Comercial, ela resgatou o protagonismo que ela havia perdido. Por que nós somos respeitados? Porque a gente chega com legitimidade, com diplomacia, coerência. Com coerência e com pedido. E sugerindo.
batendo, né? Não gente, nós ficaremos aqui mais uns 2 dias, tá certo? Porque eu sei que a gente marca outro, mas eu queria aproveitar esse tempo final aqui para 2 coisas. A primeira é perguntar para vocês, tá certo? Eu comecei por você, agora eu finalizo em você, começar por você. Paulo, qual é o seu sonho agora? O que você espera com relação... Tenho 2 perguntas ainda, essa é a primeira, tá? Com relação ao grupo do... Como é que é? Conselho dos Presidentes. Qual é o seu sonho aí? O que você acha? Onde é que a gente pode chegar com isso aí? Também conhecido como Conselho Empresarial, né? A imprensa está chamando, né? O Conselho dos Presidentes é o grupo que tem legitimidade para tocar nas pautas comuns do setor produtivo junto com o governo. Então, nosso sonho é que mais pessoas, mais entidades, profissionais sérios, empresários sérios, se juntem a nós para que a gente pense numa Paraíba desenvolvida, uma Paraíba empreendedora. Quando eu vim para cá, muita gente falava, lá é terra dos aposentados, né? Quando eu me aposentava para João Pessoa. Eu sou a prova viva que dá para empreender aqui. Eu estou empreendendo há 11 anos com a minha empresa, tentando viver o versículo de Tessalonicenses, sem depender de ninguém, cuidando do meu negócio, fazendo parcerias, respeitando aos outros, mas também buscando o meu lugar ao sol. E aqui o sol nasce primeiro. Então, nós precisamos aproveitar isso e juntos pensar no bem da Paraíba, porque a Paraíba pode. Aí eu falo, Josué, 1,9 agora, que é... Eu não falei que ia ser difícil, né? Exatamente. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser fácil? Arthur, você, qual é o seu sonho aí, Arthur? Você vê o que do Conselho dos Presidentes, Arthur? Eu vou falar fora dos presidentes e vou falar para a população. O meu sonho seria que a população entendesse que o brasileiro paraibano tivesse mais o associativismo, tivesse mais esse... Porque uma vez eu abdiquei de uma parte da minha vida, Melca, Paulo e quantos outros líderes, mas muitas vezes a população ela não tem ainda esse espírito associativismo. Então, o meu sonho, na verdade, é que tenha essa cultura de associativismo. Eu morei quase 12 anos nos Estados Unidos e lá é assim, literalmente você vê o que você paga de retorno, com segurança, com organização, com educação, mas tem uma coisa que foi onde caiu no meu coração, o associativismo, porque lá, mesmo recebendo tudo aquilo, você vê desde um pequeno condomínio de casa, eles se juntando em fazer o deles também. Veja bem, e aqui nós não temos esse retorno. Então, a importância da população entender o associativismo. Porque se vocês entendem o que é o associativismo, vocês potencializam todo esse conjunto e aí a gente consegue muito mais do que só um conjunto de líderes como presidentes. É verdade. Muito bom. Melca Faria. Eu tô como quem sonha. Assim, porque a gente nunca imagina aonde uma atitude nossa vai chegar, vai reverberar. Como ela vai reverberar, né? E ouvir Paulo falar sobre desenvolvimento para Paraíba e ouvir Arthur falar sobre a cultura do associativismo, é isso que eu sonho para Paraíba. Porque eu tenho andado, sabe, Josué, Paulo e Arthur, tenho andado aí pelo Brasil todo no Conselho, fazendo as reuniões do Conselho da Confederação, que eu faço parte, a Associação da Paraíba faz parte, e a gente vê associações e cidades extremamente desenvolvidas, como Maringá. O desenvolvimento de Maringá foi dentro da Associação Comercial, com os empresários da Associação Comercial de Maringá. Eu conheci aquilo ali. Falei com o prefeito que estava aqui, eu perguntei qual foi o papel da associação comercial lá. Ele disse, fundamental, foi dentro da associação comercial. Fundamental. Então, assim, você ouvir, e a gente vê assim, uma associação comercial de Florianópolis, 4.500 associados, a associação comercial de São Paulo, 19 mil associados, Curitiba, 20 mil associados. Então, por que no Sul existe a cultura do associativismo e aqui a gente não pode? Por que quando eu vou para uma reunião do conselho, né, o tempo todo eu estou lá pedindo, falando das minhas dificuldades, dos meus desafios, e meus pares, os presidentes do Sul, estão investindo 1 milhão, 2 milhões em serviços e a gente aqui está... E outra coisa, quando teve uma dada reunião que eu fui,
presidente da Associação do Paraná estava ao meu lado, o governador estava ligando para ele. Amanhã, presidente, o senhor vai estar lá na associação, eu quero ir lá conversar com o senhor sobre um projeto. Olha que sonho, olha que bacana. Você tem um setor produtivo, a gente foi recebido em Toledo, também outro lugar que eu indico para que todas as pessoas possam ir, estão fazendo coisas diferentes lá. A gente não precisa sair do Brasil. No Brasil, a gente tem a cultura do associativismo. No Brasil, a gente tem forte. A gente só precisa acreditar que no Nordeste a gente também pode, e na Paraíba a gente também pode, ter a cultura do associativismo e fazer as transformações necessárias para o real desenvolvimento sustentável da nossa Paraíba por meio do associativismo. Esse, para mim, é o grande sonho. Gente, antes da última pergunta, a pergunta final, o grande finale, tá? O grande finale. Estou muito feliz por ter tido vocês aqui hoje, assim, 3 mentes brilhantes, tá certo? Com tanta lucidez, com tanta vontade de contribuir, com tanta vontade de ajudar, colocar aqui o Bússola do Gestor à disposição e materializar. De materializar por quê? Porque essa voz de você aqui vai ecoar aí por muito tempo, até para futuras gerações. Me todinha. Com certeza. Tá certo? Porque e a gente está fazendo por eles. O que vocês estão trazendo aqui são coisas de quem fez e quem faz as coisas acontecerem, que estão aqui hoje, 20 horas e 27 minutos, te doando, continuando o que você falou. Porque não é só falar, tem que ser congruente com o que faz. Então, vocês estão aqui se doando. Eu sei que vocês vão buscar, porque gostam do podcast também, porque aqui a gente dá o nosso melhor. Então, eu percebo que vocês falaram de maneira visceral. Não foi uma palavrinha de quem chegou para ficar bonito na fita, não, sabe? Então, eu fico até emocionado vendo 3 pessoas assim falarem com tanta clareza, com tanta vontade de ajudar, porque tem tudo a ver com esse projeto aqui, sabe? Esse projeto é para isso. Tanto que você está aqui à disposição de vocês. Quando tiverem com alguém que queira entrevistar, pode trazer para cá. Bom, que a gente faz um episódio aqui. E você está de parabéns também pela história, né? Que está fazendo, não só pelo Bússola do Gestor, aqui podcast, mas você vem de uma toada aí, de uma jornada de, como você disse no começo, de bastante dificuldade e vencendo. Ocupando o seu espaço, buscando o seu sol, né? O lugar ao sol também. Você tá bem ali, né? E ele estava com a gente, né? No início, e continua com a gente. E aí você vê a importância do complementar. Né? Tem os presidentes, tem cada entidade. E sou presidente da Abraço Nova, viu? Olha exato. E eu tenho PPQ, viu? É por isso que... E aí tem o canal, o podcast aqui, tem o projeto da Associação Comercial, tem o projeto da Embaixada de Negócios, a Brasel com seus happy hours, né? Que voltou agora. Então, assim... onde é a Brasel, happy hour? No estaleiro. Na fila do estaleiro. Dentro da fila do estaleiro. Tem um projeto que é como a Business Biba Network, tá? Faça lá no Santa Grela. A gente fazia café da manhã, happy hour, mas a gente entendeu que o happy hour é bem mais aceito. O povo enche. Eu não sei por que é bem mais aceito. Isso é o povo lá bem treinado, né? Tá mais relaxado. Meu amigo Paulo, a pergunta é o seguinte, tá certo? O que você faria se você pudesse voltar no tempo? O que você diz para pessoas hoje que você poderia deixar uma mensagem final aí para quem está empreendendo, está começando, quem está pensando em se associar, enfim, para um filho, fique à vontade aí para dar o seu eu não gosto de conselho não, a palavra não. O conselho é bom e eu vendo, viu? PJ Consulting. Eu aprendi que conselho, isso é bom pra gente que dá, sabe? Porque a gente dá o conselho segundo o nosso modelo de mundo, sabe? Nossas crenças, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E o líder que não decide buscando a sabedoria vai decidir mal. Então, ouça conselho, busque conselho, é óbvio, de pessoas que você confia. E sim, ele vai trazer parte da história, educação. Mas é importante ver pontos de vista, mas não deixe de decidir. Porque uma das características do líder é percepção e julgamento. E hoje nós precisamos ter discernimento, porque está ficando cada vez mais difícil em discernir o que é verdade e o que não é. Aí é fácil falar, é fake news e tal. Não, mas é você, líder, que tem que ter e aí precisa buscar viver, mas tem que ter o discernimento para decidir melhor. Então, para decidir melhor, busque conselhos de pessoas sábias, de pessoas... Conselho dos presidentes. E o conselho dos presidentes, olha aí, né? Então, vamos lá, a gente... esse é um conselho que eu deixo, né? Uma dica, enfim. Mas, sobretudo, o empreendedor que não se planeja,
vou começar o meu negócio, planeje. Eu já comecei o meu negócio, pare, replaneje e atualize o seu planejamento. Mas eu não sei, tem muita incerteza, eu não sei nem o dia da manhã. Mais motivo para você planejar e buscar cenários, buscar método para você crescer, alavancar. Porque exatamente nos momentos de crise, quantas oportunidades foram geradas? E aí... para não ficar só no chavão, né? Uns vendem lenço, uns choram, outros vendem lenço. Sim, isso é verdade, mas você tem que estar preparado para saber vender lenço, tem que fazer o curso da como que chama? A empresa? Franca Vendas. Da Franca Vendas, né? Já tá fazendo minha propaganda, nem nasceu ainda. E depois você põe manda a comissão lá. Manda a comissão. Né? Mas você tem que buscar conhecimento. E hoje, só não estuda... Quem não quer, né? Quem não quer, tá difícil. Tá difícil, mas não tá tão difícil assim. Vamos acreditar no Brasil, vamos acreditar na Paraíba, vamos acreditar nas pessoas. Porque são as pessoas que fazem os resultados acontecerem. E então, é por isso que a gente precisa se expor às pessoas, ajudar umas às outras, ouvir. A gente não sabe tudo. Então, eu vou ouvir a sua história, o seu caso, a sua aula. Nós precisamos nos desprender, aprender com as histórias dos outros e não esquecer, planejar e ajustando, tendo sempre uma bússola do gestor, que é o mapa todo, a gente nunca vai ter. Os 4 P's, planejar. Muito bem, Paulo. Arthur, Arthur, eu vou finalizar com você, viu? Primeiro até parabenizar pela sua iniciativa de sempre, né? Eu acompanho o Josué também já há alguns anos. E ele sempre esteve ali junto do setor produtivo, ele sempre esteve ali dando força, sempre com um projeto atrás do outro, sempre só esse espaço criado aqui para esse desenvolvimento, para tudo isso. Você é aquela história, faz mais do que muitos e muitos e muitos. Eu acho que é um pouco que unanimidade, planejamento. Né? Eu estou hoje com 45 anos de idade, já com uma experiência de vida. Sempre gostei muito, sabe, de estar perto de pessoas de mais idade. Sempre gostei muito de estar escutando, porque é melhor você aprender a priori com os erros dos outros. Lógico, você absorve ali para a sua realidade, você tem a sua personalidade. Mas se for, como a sua pergunta, voltar ao tempo, o que você mudaria? Eu me planejaria mais. Porque o planejamento, ela é unânime, ela é a cerne. Em tudo na vida. Não que você tem que ser aquela coisa meticulosa, de tudo pensar muito, de tudo isso, aquilo outro. Não. Exato. Você tem que se capacitar para não ter um planejamento do achismo. Você tem que estudar, pesquisar e, principalmente, escutar a voz das experiências. Puxando para a sua realidade, tendo a sua identidade. Mas planejamento. Hoje, graças a Deus, tudo que eu faço na minha vida, eu faço planejado. Sem muita, como eu digo, sem ficar com muito free. Mas se eu voltasse, eu teria planejado mais e mais. Muito bem, Arthur, muito bem. Melca Faria, o que você não imagina, Melca Faria. Já virou esse slogan. Virou um jargão já aqui. Eu adoro ficar por último, porque a gente só pega as dicas aqui e só ratifica. Quando eu fui administração, eu já tinha empresa já há mais de 10 anos, então você vê só a teoria. Eu falei, na prática, então é muito fácil, né? E me convidavam sempre para participar, eu brigava para ficar no grupo deles, para eu fazer a apresentação final, né? Então, eles faziam a parte braçal, traziam o projeto. Eu ia lá, fazia o resumo. E apresentava. Contava um caso prático, recebia as palmadas ainda. Tá mais ou menos. Mas eu sou uma empresária que quebrei 4 vezes. Né? Então, assim... eu aprendi com essas 4 vezes que eu quebrei. Eu tive uma escola, um berçário. Quando não tinha berçário, eu coloquei um berçário. Depois eu tive uma academia de ginástica, uma loja de sapatos, uma oportunidade. Depois eu tive uma academia de ginástica e depois uma loja da Vivo. Né? Então, você aprende. Né? E em cada uma delas eu dizia assim, onde foi que eu errei? O que foi que eu errei? E ia buscar, aprender e me capacitar. Nunca perdi a esperança de acertar.
Porque eu sempre soube que eu nasci para ser empresária, empreendedora. Eu dizia assim, eu vou colocar um negócio. O que você vai fazer na faculdade? Qual é o seu curso? Ou administração ou ciências contábeis. Eu tenho que escolher porque eu quero entender do meu negócio, ter o meu negócio na mão. E o que Paulo falou de planejamento, o que Arthur falou complementando planejamento com preparação, capacitação, não tem mágica. Não tem mágica. É isso. A gente precisa se preparar, as pessoas precisam se preparar, precisam se capacitar. E o que eu faria se eu pudesse dizer a Melka de 20 anos atrás? Vá se preparar. Se prepare, se capacite. Com pessoas que erraram para passar para você, esse caminho aqui vai dar errado. Porque o mundo, ele não muda, não. As historinhas são as mesmas. O que muda são os personagens. As empresas, a gestão é a mesma. Você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter gestão de pessoas, você tem que ter gestão financeira, você tem que ter isso. Né? Então, não muda. Então, capacitação, se preparar, aprender, ter resiliência. Hoje eu disse a uma empresária, ela disse, eu estou passando a minha pior fase de resiliência. Respira, segura a onda, você é boa no que você faz, vai passar. Como isso é importante na vida do empreendedor. Ter alguém vai que fala, passar. Continua, vai passar. Então é isso. Então fica aí a convite e dizer, Josué, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Você é um cara que todos nós lhe admiramos. Está junto, né? Sempre. Você é aquele cara que diz assim, eu estou precisando disso, estou junto, vou lá. Como é que eu faço? O que é que precisa? Então, assim, a nossa gratidão por você estar junto do Conselho dos Presidentes, sempre apoiando, sempre junto ao setor produtivo, trazendo pautas para o setor produtivo, para as pessoas, capacitando, ensinando. Isso é gentileza demais. Obrigado, Melka. E você, obrigado. Josué, o que faria? Isso. Boa, Arthur, não boa. Vamos terminar assim. Você vai ser o último. Olha, eu faria tanta coisa, na verdade. Ele programou uma pergunta, não uma resposta. Eu faria tanta coisa, tá certo? Porque, assim, a vida não tem 2 palcos, né? Um para você viver, outro para você ensaiar. Mas eu tenho uma coisa, Arthur, que eu sempre digo, por isso eu faço essa pergunta, é que eu vivo muito como um GPS, tá? Minha vida ela é pautada como um GPS. E tudo são crenças, e eu não quero parecer arrogante, mas eu digo que eu nunca errei, sabe? Uau! Eu nunca errei. Que legal. Porque, assim, com a minha capacidade cognitiva do momento, como eu pude escolher de maneira ecológica, olhando o meio próximo e a mim, eu tomei a decisão que eu achei que era a mais certa. Mas não foi a mais certa. Aí eu vou, olho e digo, como é que eu posso fazer diferente? Então, eu pauto muito a minha vida dessa forma, sabe? Então, assim, eu não tenho... Quem convive comigo sabe que eu tenho uma certa leveza na vida, tá? Porque amanheço o dia, quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Estou em cima da terra, embaixo dela. Chego em casa, até falando com o meu pastor aqui essa semana, né? Eu disse, pastor, eu não vivo dentro da igreja todo dia, você sabe disso, me cobrando, inclusive, tá? Eu sei que tem que estar lá, questão da brasa, de esquentar, tá? Mas eu não vivo, mesmo, né? Tá? Mas eu tenho uma fé muito grande, sabe? Muito grande. E a minha fé, ela, às vezes eu mando só um WhatsApp, somente, Senhor, obrigado pelo dia, mas eu vou dormir, tá? Então, assim, eu sou muito tranquilo com relação ao meu passado. Eu fiz as pazes com o meu passado, porque eu vou conviver comigo, então, eu tenho essa tranquilidade. Agora... sendo mais objetiva a resposta, tá certo? Eu gosto do planejamento, mas eu sou da linha do feito é melhor do que perfeito. Você falou isso, né? Planejar nem tanto. Exato. Então, assim, eu não sei bem planejar mais. Eu tomaria mais cuidado com algumas pessoas com quem eu acreditei sem ir atrás. Até brincando com o pastor, Deus disse, confie, mas confira. Ele disse, me diga qual é o versículo. Mas olha, eu tinha isso... confia, mas confira, né? Então, assim, eu teria tido mais cuidado com as pessoas com quem eu confiei, sabe? Porque eu confiei em muita gente que não merecia a confiança. E o que você fez, Josué? Eu entrego a Deus. Eu não tenho mágoa nem rancor de pessoas, porque a luz e a escuridão não habitam o mesmo lugar. Eu digo que eu deleto. Aprendi essa semana no São João agora, com o veneziano, segundo o assessor dele, não foi da boca dele, disse que tornar invisível pessoas que não merecem a sua consideração. Então eu tenho essa capacidade de olhar para você e dizer, poxa, Arthur, já que você
Você nunca vai me ver, Melka. Porque assim, meu pai me ensinou muitas coisas, mas a principal foi: meu filho, deixe rastros positivos por onde você andar. Me repete todinho. Deixe caminhos que você possa voltar por ele. Portas abertas. É o maior, em outras palavras, portas abertas. É o maior legado. É o maior feito que você pode fazer para agradecer o que eu fiz por você. A maneira como a gente sai das situações, ela é mais importante de como a gente entra, né? Então, a maneira como a gente encerra a nossa vida vai ser como vão falar da gente. Como eu tenho isso muito, muito forte, tá certo? Você nunca vai me receber uma ligação minha. Rapaz, vamos fazer isso para uma mutretagem, dar a bola nas costas de alguém? Não. Agora também tem uma coisa, cara. Eu não aceito bola nas costas. Só me sacaneia uma vez. Ainda bem que eu não sou Maquiavel, né? Mas quer dizer que quando fizeres o mal, faça tão grave que não temos a vingança, né? Não é o meu caso. Eu não. Eu agora também tem uma coisa, cara. Para mim, eu torno invisível. Então, eu confiaria menos em algumas pessoas que eu confiei demais. Inclusive, essa semana eu vou fazer uma espécie de um podcast ao contrário, né? Que é contar um caso da minha vida que deu errado. Vai ser dia 27 agora. Vou até fazer um podcast ao vivo, né, meu? Vamos fazer um ao vivo, tá certo? Com 3 histórias. A minha, a de Terezinha e a da Paraí, né? 3 histórias. Legal. E vou contar exatamente isso em um momento que eu confiei. E não é confiar só em gente que ele roubou, não. É conselhos. Conselhos. Foi conselho, ele me deu conselho. Eu confiei cegamente. Confiei por isso que percepção e julgamento é importante. Então, o meu julgamento eu não tinha capacidade naquela época. E eu vou só dar um dado aqui que eu vou falar lá, porque senão eu vou só estragar. Só um spoiler. Seu filtro hoje é outro. Eu não sei quanto vocês faturam. Eu nem quero saber. Só sei que eu devia, 10 vezes meu faturamento no mercado. Só devia a 2 pessoas, que era Deus e o mundo somente. Gente, chegamos ao final desse episódio que foi assim, pra lá de especial, com 3 pessoas que eu conheço há muito tempo, muito querida, que o mercado aqui conhece, não só pelo nome, pelo sobrenome, mas pelo trabalho que desenvolve à frente das entidades hoje bem conceituadas, entidades que têm feito a diferença no mercado. Então, assim, é uma alegria muito grande. Obrigado, Melka. Obrigada, querido. Opa, dá tempo. Obrigado, Melka. Obrigado aí, Arthur. Tá certo? Obrigado, Paulo. Valeu. E tamo junto aí, tá certo? Obrigado. Você que gostou, compartilha, faz seu comentário aí. Tem vários episódios. Eu digo que aqui é uma viagem, é sempre uma estação. Cada uma que você entra, você pega um pouco de conhecimento. E se inspirar você, ótimo. Se você disser, eu faço até melhor para você ainda. Mas vale a pena você assistir, tá certo? Tenho certeza que o que nós vimos aqui hoje é algo para ficar assim na história aí de tanta coisa boa que vocês trouxeram. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Obrigado. Até mais.